A paz do Senhor, eu sou a missionária Adriana Cunha, da cidade de Jacareí, e quero estar deixando uma meditação em cima do texto de referência Gênesis 1, o versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A minha igreja está fazendo campanha, né? 7 quintas-feiras em cima desse versículo, né? E nós temos meditado bastante, aprendido bastante sobre essa palavra, né? Sobre o poder criador que Deus tem pelo poder da palavra, né? Então, Deus tem o poder de criar todas as coisas. Deus criou, né, os céus, a terra, os animais, os astros, né? E sabemos que de uma forma tão perfeita, né, que até mesmos os cientistas, né, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, eles se rendem ao poder da ciência, sabendo que tudo foi feito milimetricamente, né? Os planetas, alguns dos planetas, se eles estivessem em outro lugar, eles se chocariam, né? Então foi tudo feito do micro ao macro, foi feito da melhor maneira possível. E saber que Deus criou só pela palavra. Olha o Deus que nós temos, olha o Deus que nós temos como Pai. Olha o Deus que nos adotou como filhos. Olha o Deus que enviou seu único filho para morrer por mim, por você, para morrer por todos nós. Com esse amor incondicional e esse Deus tremendo que criou todas as coisas. Mas quando ele foi criar o homem, ele tinha, né, tem poder para criar somente com a palavra, mas a maior criação dele, ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus ali, ele fez com as próprias mãos, né? Nós não fomos criados, né, com a palavra, nós somos criados com as mãos do Senhor, com as mãos de Deus. Esse Deus tão tremendo, esse Deus tão poderoso. E não há nada na sua vida que ele não possa trazer à existência. Não há nada, não tem nenhuma enfermidade que ele não possa trazer a cura, não tem nenhum desemprego que ele não possa abrir a porta, não tem nenhum relacionamento destruído que ele não possa reconstruir, não tem nenhum sentimento, não tem nenhuma mágoa, não tem nenhum passado, não tem nada na sua vida que Deus não possa fazer novo. Deus tem esse poder criador. O inimigo não. O inimigo, ele é copista, né? O inimigo, ele é imitador. Ele é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus quer nos dar vida e vida em abundância. E ele tem esse poder. Se a gente for lá no livro de João, no capítulo 1, a gente vai ver que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Então no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne. Então Jesus veio habitar no meio de nós como homem, como nós, e passou por todas as situações que nós podemos passar, né? Passou por provações, por lutas, por tortura, por desprezo, por descárnio, por solidão, por todos os sentimentos, né? A única coisa que Jesus não passou foi pelo pecado, né? Jesus não pecou, ele não pecou, mas o resto, mas ele sentiu o peso do pecado, ele sentiu. Fala que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si todos os nossos pecados. O pecado que estava sobre ele, o pecado do mundo. Jesus sentiu todo esse peso. Ele sentiu todo esse peso por mim e por você. Esse Deus tremendo. Imagina, você olha a natureza aí, né? Hoje
né? Ontem, início de primavera, onde a gente vê as flores, as árvores se renovando, essa coisa maravilhosa, essa natureza, quando a gente, né, tem a alegria, né, de contemplar a natureza, né? Nós temos todos os dias a honra e o privilégio, né, de contemplar o nascer do sol, o pôr do sol, os passarinhos, a natureza. Mesmo eu moro em apartamento, mas eu escuto os passarinhos lá fora, né, alegres, né, por mais um novo dia, e a hora que o sol está se pondo, eu também escuto eles indo se recolher, né, para mais uma noite de sono, uma noite de descanso. Então essa natureza tão linda, saber que Deus criou pelo poder da palavra. Eu me recordo quando eu fui, né, tive a honra de visitar, né, Foz do Iguaçu 2 vezes, né, tive a honra de visitar aquela natureza, mas tão grande, tão grande, tão grande a presença de Deus. E eu olhava aquilo e falava, Senhor, o Senhor criou isso pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Quando a gente vai naquela praia linda, né, aquela praia lindíssima, né, fala, Senhor, o Senhor criou isso para nós pelo poder da palavra. Quando a gente vai, né, num campo aí, a gente vê a natureza, aquela natureza verde, fala, Senhor, o Senhor criou isso pelo poder da palavra para nós. O Senhor criou isso para nós. Eu me lembro que uma vez um pregador falou que Deus, ele é tão tremendo, que ele criou cada vegetal para um filho, cada fruta para um filho, porque cada filho tem uma fruta preferida. Bem, a minha fruta talvez seja a pera, talvez a sua seja o morango, da outra pessoa é o abacaxi, da outra é a manga, da outra uma fruta até exótica, né? Que talvez eu nem conheça. E a mesma assim com o legume, com a verdura, cada um de nós tem um gosto. Saber que Deus criou para cada um de nós. Ele falou, esse aqui meu filho vai gostar, esse aqui meus outros filhos vão gostar, e esse e aqueles e tal. E saber que cada coisa Deus criou para nós usufruirmos. Olha o amor tão grande que Ele tem. O que e mais quero chamar atenção nessa meditação é pelo poder criador que Deus tem. Poder criador. Talvez a sua bênção você fale, mas isso ainda não existe. Eu não consigo visualizar. Mas isso é a fé, porque Deus traz à existência aquilo que ainda não existe. Como assim, missionária? Deus traz à existência aquilo que ainda não existe. Quer dizer que a sua bênção pode estar sendo gerada, pode estar sendo criada. Deus pode ser que ainda vá criar. Talvez aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, talvez ainda seja criado. Talvez você está com uma causa lá na justiça. Pode ser que os homens criem uma lei, que Deus influencie os homens para que seja criada uma lei para que você seja beneficiado. É às vezes assim que acontece. Às vezes Deus abençoa alguém para que nós sejamos abençoados. Às vezes você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro, você não tem condições. Deus abençoa alguém, esse alguém compra e ele vende e você consegue comprar. Talvez até doe, talvez até ganhe. Deus usa as pessoas, né, para nos abençoarem, e tudo pelo poder que Ele tem da palavra. Quantos milagres nós vimos na palavra de Deus, quantos milagres nós vimos e que Jesus fala, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé. Então nós temos fé nesse poder criador de Deus, nós temos fé nesse poder que Deus tem. Deus tem poder para todas as coisas. Eu gosto muito da passagem de Jonas, onde Jonas está lá, né, dentro daquele grande peixe, e Deus ordena, quando Jonas faz aquela oração, no mais profundo lá, e Deus ouve aquela oração,
né? Quando Deus ouve aquela oração, Deus dá ordem ao peixe e o peixe, né, lança, né, vomita Jonas lá na praia, né? Porque Deus ordenou. Quando Jesus estava lá naquele barco e veio aquela grande tempestade e Jesus estava dormindo, até alguns pregadores falam que Jesus não estava dormindo. Não, Jesus estava dormindo, porque a palavra de Deus fala que Jesus dormia. Ele era homem, né, como eu, como você. Na terra que ele era homem, né, 100% homem, 100% Deus. Então naquele momento ele estava 100% homem. Então ele estava dormindo. E veio-se aquela grande tempestade. Os discípulos acharam que eles iam naufragar, que eles iam morrer. Eles ficaram desesperados. Imagina, pescadores. Pescadores com medo do mar. Então você imagina a tempestade que estava ali. Aí eles chamaram Jesus e Jesus, cala-te, mar. Cala-te. E o mar se fez uma bonança. E o mar se acalmou. Olha o poder que Deus tem, o poder que Jesus tem, o poder que o Espírito Santo tem, né? Essa Trindade Santa tem sobre as nossas vidas de criar aquilo que necessitamos. Naquele momento, aqueles três, naquele momento, os discípulos precisavam que o mar se acalmasse. E Jesus deu a ordem. Jesus deu a ordem e o mar se acalmou. Jonas necessitava, né? Porque ele estava ali por desobediência, mas ele, naquele momento, ele orou e pediu que ele fosse salvo, né? Que ficasse vivo. E Deus ordenou ao peixe e o peixe obedeceu. É pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Tem uma outra passagem também, que é onde a gente vê muito isso, né? Tem diversas passagens bíblicas, né? Mas uma que me chama muita atenção também é que Jesus estava ali e vem uma pessoa e ela fala que o criado está doente, e daí ele fala, Senhor, Jesus, não precisa nem ir na minha casa, basta uma palavra tua, porque eu sei o que é ter autoridade, porque eu tenho soldados em que eu mando, que são subordinados meu, e se eu dou ordem para eles irem, eles vão, se eu dou ordem para eles ficarem, eles ficam. E assim é o Senhor. Se o Senhor der ordem para essa enfermidade ir embora, essa enfermidade que está afetando o meu criado, o meu servo, essa enfermidade irá embora na hora. Olha a tamanha fé que ele tinha no poder da palavra de Jesus. Não precisava nem Jesus ir até lá, não precisava nem Jesus orar, nem Jesus impor as mãos, nem bastava uma palavra de Jesus. Ele sabia, ele reconheceu naquele momento o poder da palavra de Jesus. Esse poder criador que Deus tem de poder de criar. E isso ele pode fazer sobre as nossas vidas. Então não tem nenhuma situação que nós possamos estar passando, que Deus não tenha poder para dar uma palavra e reverter. Creia nisso, creia no poder da palavra de Deus. E hoje, qual é a palavra de Deus? Qual é aquela palavra? A maior palavra é a Bíblia. Todos os assuntos que nós necessitamos, todos os assuntos que nós temos dúvidas, nós temos a resposta na palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus. Nós temos todas as respostas. Então que nós descansemos nessa palavra, esperando pelo poder criador do Senhor, sobre a causa que nós necessitamos, sobre a causa que nós precisamos que seja revertida. Confia. Deus tem poder para fazer, Deus tem poder para mudar e Ele quer te abençoar. A palavra de Deus fala, entrega o caminho ao Senhor, confia nele
e Ele tudo fará. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deus te abençoe.